falar hoje aqui também. Então, não vou falar muito agora sobre a sua pessoa, mas só a minha palavra de gratidão, mais uma vez, pelo convite, pelo carinho, pela forma como me tratam sempre. Né? Tem lá na casa dele o antigo profeta, sabia? Um quartinho lá, pintaram até da cor que eu gosto, nem falei nada, mas gostei, dá para ficar um mês, né? Então, obrigado, Bispo Severino, a Jacinta, pelo carinho, pela forma como me recebe, realmente me recebe como profeta. Jesus disse que ele recebe como profeta ter a honra de profeta. Então, deixe-me aqui, mais uma vez, obrigado pelo convite, obrigado a cada um que disse sim a esse encontro hoje, que viu a importância para a sua vida espiritual, para a sua vida ministerial também, que está aqui. Eu trago, claro, um abraço carinhoso do nosso apóstolo, do Anjo, da nossa bispa mais, a minha esposa, minha querida esposa, a pastora Lídia, não pôde estar aqui, mas eu tenho um carinho especial por todos, né? Com certeza, eu estou aqui hoje e ela está lá cuidando de uma outra parte. Para vocês terem uma ideia, nós estamos com um grupo que hoje estará na Igreja do Cristo Vive em Nova Iguaçu. E a minha esposa está nessa equipe. Estão lá com o Congresso Jovem, amanhã na igreja muitas atividades, a minha esposa cuida, apoia a nossa bispa primária nessa área de cuidar das festas, da organização, estágios e muita coisa. Graças a Deus estamos dois na obra. Ela hoje lá, ainda no Rio de Janeiro, e eu aqui, com muita honra da paz de Deus. Então louvado seja Deus pela vida de cada um. Vamos dar um aplauso ao Senhor. Nossa palestra, agora, segunda palestra, na nossa quarta convenção das igrejas da Paraíba, não é isso, eu anotei aqui porque eu queria falar nessa introdução sobre isso. Eu estive aqui em 18 de novembro, no ano passado, e o tema que Deus me deu foi: torna-te padrão e ser diligente. E hoje o nosso tema será ministros da nova aliança. O texto base é 2 Coríntios, nós vamos depois fazer quase que um sermão expositivo de 2 Coríntios capítulo 3, que vai do versículo 1 ao versículo 18, e entre eles nós vamos citar outros textos, mas o texto base é 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Oremos. Deus maravilhoso, como sempre faço, Senhor, antes de tratar da Tua graça, dos temas sobre o altar, eu declaro a minha total submissão ao trono da Tua graça, ao manto apostólico e profético que cobre este ministério, a visão que Tu tens revelado ao anjo desta igreja para a última reforma protestante, nosso apóstolo, profeta e bispo primaz Miguel Ângelo. Eis-me aqui, Pai, totalmente linkado às 14 epístolas com o prisma da Tua palavra, e ao Evangelho da Graça como uma ciência que explica a Bíblia. Pela Tua graça, sou o que sou, a minha suficiência vem de Ti. Usa-me, Senhor, poderosamente para edificar as nossas vidas, para a Tua honra e para a Tua glória, Jesus. E o povo de Deus diga amém. Graças a Deus. Queridos, eleitos, santos do Senhor, povo chamado para a última reforma protestante, eu estava pensando quando, hoje muito cedo, o Espírito de Deus me despertava, e eu já estava aqui em oração por esse dia, para que fosse realmente um experiencial em nossas vidas, e está sendo. Eu já fui muito abençoado desde o café, que estava uma bênção, os primeiros louvores, essa palestra que se afina com tudo que Deus também falava no meu coração. Deus me mostrava exatamente, tremendamente, Deus me fazia uma retrospectiva
começo este nosso estudo dizendo, né, que parabéns, Bispo Severino Lima e a sua esposa, porque eu vi aqui uma coisa muito interessante, que é a marca de um líder que tem a visão espiritual. Então eu posso dizer hoje, claro, como ele disse, muitas pessoas se levantam, e é assim mesmo, se levantaram contra Jesus, você viu, né? Colocaram. Isso é normal, mas o que nós vamos tratar aqui hoje vai muito nesse eixo, você vai ver a diferença, porque eu também, na diretoria de missões, ele vai se lembrar quando esteve no Rio de Janeiro, foi lá para saber o que se passava, porque tanta coisa ele ouvia, mas com uma visão de Deus, ele disse, eu vou lá, ele pegou o avião e foi lá. E ele, palavras dele, ele me disse, no final, ele disse, bispo, em 15 anos, foi mais ou menos você disse, eu nunca fui tão honrado nesta igreja como em 15 minutos, como eu fui hoje. Realmente Deus está na sua vida, o seu chamado é santo e maravilhoso. Então, daí foi se desenrolando o nosso contato. E eu também, na diretoria de missões, tenho tido os meus desencontros, as pessoas que não entendem a visão espiritual. Mas o Bispo Severino Lima entendeu. E eu cheguei aqui hoje, eu vi isso nitidamente. Deus falava no meu coração nitidamente. Olha um líder que entende. Talvez a última frase do Bispo Severino Lima comigo, é assim, irmãos, a minha pregação, ela não consiste em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em poder de Deus. E é o meu testemunho de vida que eu tenho feito a maioria dos meus tempos de altar. E o que eu estou falando para vocês é testemunho. Eu vivi isso. E a última frase que o Bispo Severino me disse, nada disso, não está escrito em lugar nenhum, nada disso eu tinha escrito, mas Deus falou, quando você subir ao altar, fale sobre isso. Lá, quando nós estávamos indo embora, o Bispo Severino disse assim, acho que ainda na frente da sua casa, quando saímos com o carro, ele disse assim, Bispo, eu sei que nós precisamos melhorar muito, mas em que especialmente o irmão acha que eu preciso melhorar? Lembra disso? Eu vou ser muito franco com você, Bispo. Veio uma lista de muitas coisas na minha mente imediatamente. Só que eu não sou carnal. Eu não estou aqui como carnal, mas como espiritual. E como espiritual eu olhei para o irmão com olhos espirituais e Deus me mostrou que o irmão era alguém desejoso de melhorar. E o irmão vai se lembrar da minha resposta. Eu disse, Bispo, o irmão só precisa continuar o que o irmão está fazendo, ter o desejo de melhorar. Lembra disso? Hoje eu chego aqui e vi um dos grandes sinais, porque a primeira coisa da minha lista era o louvor. O irmão sabe disso. Mas Deus está me incomodando para dizer isso. Porque a primeira coisa que eu vi aqui hoje, o primeiro sinal de melhora, assim, muito grande, foi na questão do louvor, na qualidade do louvor. Os louvores apresentados aqui. Parabéns aos músicos, aos cantores, sabe, a forma de ministração do louvor. Sem contar com todas essas melhorias. O irmão em um ano cresceu, eu acredito que 10 anos, que alguma igreja talvez naturalmente levaria para crescer. Então isso é o que nós vamos tratar aqui hoje. Essa é a diferença, porque eu estou aqui na diretoria de missões desde maio de 2011, né? Vai fazer 2 anos agora, não é isso? Então, e eu não vi muitas igrejas crescerem nada perante o que eu vi de crescimento aqui. E Deus me falava, aí está a diferença. Aqui mesmo pelo Nordeste, vocês talvez estejam tendo notícias que não são tão agradáveis de algumas igrejas locais. Deus me falava, é a diferença. É a diferença. Nós não estamos aqui para julgar nem para condenar ninguém. O meu chamado é para amar, interceder e ensinar. Só que Malaquias disse que haveria uma diferença. Aí está lá em Malaquias, não está no telão não.
mas está em Malaquias no capítulo 3, versículo 18, diz assim: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o injusto, entre o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Eu traduziria, esse texto não está no telão, mas eu traduziria Malaquias 3,18, quando é vida vem do Espírito Santo de Deus, você vai ver a diferença entre o que anda no Espírito e o que não anda. Não coloquei não. É o que anda no Espírito e o que não anda. O que tem uma visão espiritual e o que não tem. O que vive pela carne e o que não vive. Então, o que nós vamos tratar agora, basicamente, do tema desta manhã, o irmão está seguindo a rota. E é isso que nós queremos ver. Líderes modelo, líderes que entendam, líderes que avancem esta visão. E mais ainda, o Espírito me manda dizer, antes de entrarmos propriamente no esboço aqui que eu tenho, que exatamente os versículos que vocês vão ter, o resto de Deus que vai se encarregar. Eu também, diria para o irmão, e posso dizer, que o irmão, quando olhou para mim, o irmão nem gostou tanto de mim. Aliás, o irmão se acha até mais bonito que eu, sei disso. Está vendo? Estou me espelhando as pessoas. Quem me acha mais bonito? Aí o pessoal esse povão não sabe a dia lá, deixa a história. Mas irmãos, agora se eu perguntar quem é mais bonito que eu, você tem que levantar a mão. Você tem que se achar mais bonito que eu. Só que ele não me olhou na cara. Ele me olhou no Espírito como um líder tem que olhar, me olhou ministerialmente. Ele disse: se o apóstolo Miguel Ângelo, que é o nosso líder, apontou este homem como diretor de missões, é nele que eu vou. E ele, desculpe aqui a modéstia, ele se deu bem. Se deu bem. Bispo, eu falei muito isso aqui no ano passado, vocês vão se lembrar, uma frase que eu gravei, Deus me deu aqui. Você sempre tem no Nordeste, o pessoal tem orgulho da humildade, né? Mas isso não é soberba, isso é segurança em Deus. Eu posso estar aqui no altar nesta manhã falando para você dessa forma, quase que, me auto-intitulando, porque eu estou há uma semana meditando na palavra para estar aqui com você. Eu não pensei que já estava bom, Deus me propôs quase, sei lá, umas 4 horas da manhã. Está falhando um pouquinho aqui, não sei se é aqui. Então eu não sei nem que horas direito, só sei que não estava 7 horas de jeito nenhum, quer dizer. Obrigado. Eu sabia que o bicho servido era melhor, sabia. Você está aqui, né? Tá bom. Obrigado, Naman, pastor Naman. Começou, né? Mas eu só sei que não estava 7 horas de jeito nenhum. Né? Então, eu posso hoje dizer para vocês, essa mensagem, padrão, modelo, visão, isso tudo passa por uma questão chamada vida espiritual. E o apóstolo Paulo começa então lá em 2 Coríntios, no capítulo 3, versículo 1, diz assim: começamos porventura outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros, ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida. Esse nome aqui é gostoso. Conhecida e lida, volta lá no 2 ainda, deixa eu ver. Olha. Conhecida e lida por todos os homens. Pode subir. Estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Aqui está o eixo. Toda essa introdução que eu estava aqui fazendo, falando, parecendo que eu estava rasgando seda com o Juscelino Lima, é exatamente isso aqui. Porque foi dito aqui
coração que as igrejas em geral, os membros em geral, passam muito a observar os líderes e querendo cobrar dos líderes alguma coisa, sempre alguma perfeição, sempre alguma referência, ao ponto que nas igrejas tradicionais, quando você vai de uma igreja para outra, precisa ter uma carta de recomendação. Era disso que Paulo estava falando. Então só que ele está dizendo, olha, nós estamos aqui da parte de Deus, querendo produzir em você essa visão espiritual, para que você viva como alguém, como carta, você seja a nossa carta. Onde você estiver, alguém diga, ali está um membro da igreja Cristo vive. Ali está uma pessoa da última reforma protestante, ali, olha, ali tem um herói da fé do século XXI, não precisa nem da camiseta, hein? Camiseta é linda, a gente fez, né? Claro, gosta, vamos, né? Tem as nossas festas, mas você não precisa estar usando a camiseta para que alguém veja que você é um herói da fé. Quem sabe um dia quando você aparecer com a camiseta, a pessoa diga, nem que eu sabia que ele era o herói da fé. Aí vai ser mesmo, pensa. Mas tem muita gente aí que talvez, tomara que nem ninguém daqui, que se aparecer com a camiseta do herói da fé, esse herói da fé. Isso tem um antagônico, isso é um paradoxo. Até para usar uma camiseta dessa tem que ter responsabilidade. E Paulo estava dizendo, olha, você tem que ser carta escrita por nós, nosso ministério. Eu não quero recomendar a mim, eu não quero estar aqui recomendando a você a vida do apóstolo Miguel Ângelo, a vida do bispo Daniel, diretor de missões, ou do bispo Severino Lima, ou de um outro bispo que já tenha passado por esse altar, porque nós, como carne, não servimos para você. Mas nós servimos para você e para todos aqueles que estiverem com uma visão espiritual do que é ser um cristão. E você vai entender a importância disso. Bispo, você citou até o nosso apóstolo, é claro, não está no telão, mas lá em Gálatas 8 e 9, eu citei muito esse texto aqui na última hora, inclusive, né? Paulo se inclui quando ele diz, olha, se nós mesmos pregarmos o evangelho que vai além desse que temos pregado, seja anátema, seja rejeitado. Agora, quem vai te dar esse conceito, quem vai te dar esta visão, é a sua posição. É você que tem que identificar isso. O bispo Severino foi lá, o Severino Lima ouviu coisas, ele falou, peraí, eu estou vendo muita coisa, ele foi lá. A pastora Leni foi lá. Lembra? Para a glória de Deus, eu hoje estou aqui, não precisa falar mais nada. E para a glória de Deus, você viu me suscitando os crescimentos aqui, as pessoas alinhadas, as pessoas produzindo. Mas por quê? Porque a pessoa tem uma posição espiritual e ela vai guiada pelo Espírito, entendendo e encontrando os seus abismos. Senão, isso sai realmente da linha, sabe, padrão que tem que ter para quem quer ser um ministro da nova aliança. Ser ministro é muito fácil. Vamos voltar então ao jurídico, por exemplo. Quantos ministros nós tivemos por aí até hoje no Brasil? Quantos? Um está fazendo a diferença. Exatamente o nosso filho Joaquim Barbosa. Você entendeu? Muita gente foi ministro. Quantos ministros nós não temos por aqui? Ministros do Evangelho, ministros da Palavra, ministros até que se dizem ou se disseram ministros da graça de Deus. Todos vão fazer a diferença. Deus te chamou aqui nesta manhã, irmão, porque Ele quer que você faça a diferença. Amém. Você não vai ser um ministrinho qualquer, não. Você tem que ser um ministro da nova aliança. E 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10 diz: Deus não o revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas escuta, até mesmo as profundezas de Deus. Ou seja, tem esse peixe, essa palavra até difícil, não sei se na palavra vocês conseguem ler, mas né? Peixe fruta, eu tenho que dar que segurar, se falei direito, peixe fruta.
Os caras usam aquele aparelhinho aqui na plaqueta, acho que é esse direito. Não, eu fui ler errado, deixa pra lá. Até mesmo, irmãos, eu gosto desse texto porque o 9 não está aí, mas o 9 diz assim, então a gente fica naquela curiosidade, sabia? É mistério. Porque o versículo 9 diz assim, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Esse amar é envolvimento, é submissão, sabe, é afinidade, é sintonia, é intimidade, que nós vamos entender aqui. Aí o 10 diz que nem olho viu mais assim, mas Deus todo revelou pelo Espírito, ou seja, Deus tem isso tudo revelado para os seus afins, para os seus íntimos, para aqueles que entendem que a vida espiritual desta terra tem que ser vivida no Espírito. Deus louvores permeavam com tudo isso, não é verdade? É por aí, eu acho que um pouquinho só. Está lindo, mas senão começa a gritar mais ainda. Já pode gritar. Então a gente tem que entender aqui que não adianta, se não for pelo Espírito, vai continuar cantando aquele negócio. Há um mistério na igreja, há um silêncio de oração. Lembra disso? Eu digo assim, não há mistério nesta igreja, aqui só há revelação. É Deus falando ao seu povo, no meio da congregação. E por aí vai, o Espírito Santo está falando. Usa a espada de poder, que é a palavra. É o mensageiro do Senhor, é o pastor Sobrodá, que veio para fazer você crescer. Vamos lá, vamos nessa versão de graça. Vamos lá. Então diga ao irmão, olha, o Espírito, dá uma cotovelada, aproveita a pastora Leite. Vai, se vir aqui, ninguém tão forte. Mas estou sério, ela é mansinha, né? Quando está dizendo, também faz assim, é só muito sério. Estou sério, põe uma cotovelada, ela não tem coragem de retrucar lá. Na cunhada pode, se vem, aproveita. Cunhada não é parente, sabe o que é? Bate uma coisa. Se minha sogra tivesse vindo, eu colocava aqui para ela, mas também escapou dessa. Graças a Deus. Então, o versículo 7 ele diz assim: estamos no sermão expositivo, né? De Coríntios, 1 Coríntios, não, o 7, o 7 agora, o próximo texto. Parou aí? Hã? Não, é só o próximo texto que tem aí. Qual é o próximo? Isso mesmo. Então, no sermão expositivo de 2 Coríntios, eu aqui falei 52 anos, eu sou 10 anos mais velho que o seu pai, estou ficando 10 anos mais velho que o seu marido, claro que eu sou mais bonito. Fizemos um acordo, ele é mais novo, eu sou mais bonito. Então, ele diz, olha, se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, ao ponto dos filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés. Vocês vão entender como é lindo esse texto. Por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecesse, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério de condenação for de glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado nesse respeito, já não resplandece diante da atual subexcelente glória. Porque se o que se desvanecia tem sua glória, muito mais agora! Aleluia! Tem o que é permanente, irmãos! Você vê um bando de, desculpe aqui a expressão carioca, né? Não sei se aqui falaria isso, mas um bando de gente descendo de um escorregador na água, que esse calor é maravilhoso, e tem lá a sua glória. Eles até glorificam, sentem uma alegria, sentem um prazer, mas isso está muito mais na carne do que no espírito, irmãos. Isso é coisa chamada emoção. Gritaria era só você ir no jogo do Flamengo no domingo passado. O pessoal disse glória a Deus. Guarda, né? Vai ser um dia, glória a Deus também. Ah lá, flamenguista. Flamenguista, digo amém.
da graça, não tomara que ninguém tenha um choque térmico, né? Minha mãe falava, tem que olhar o pulso e a testa, né? Coisa de mamãe lá de Minas. Irmãos, mas dá uma euforia, a gente chama de euforia da carne. Tem a sua glória e teve o seu tempo, que era o tempo da lei, o tempo do trato da carne. Dizendo, mas só que isso teve a sua glória, só que desvanecia. O que acontecia com Moisés? Moisés tinha que colocar um véu sobre a face, porque como aquilo era uma coisa humana, um trato com a carne, ele não era permanente. E para que o povo não permanecesse e aquela glória não estava tão firme, porque lógico, tudo aquilo apontava para Cristo, era tipologia. Então, como aquilo tinha de se usar o quê? Um véu, que hoje a lei usa, que são as máscaras, que é o nosso irmãozinho lá que vai trabalhar na obra, não pode usar bermuda, então ele pega a calça e enrola até aqui, ele está de quê? Com a calça enrolada. Até aquela, está de bermuda, mas não está de calça jeans enrolada. É um novo estilo de bermuda. E você veio aqui para falar mal dos outros, irmãos, para eu falar bem do que é ou falar o certo, eu preciso colocar essas situações. E é fato. Então, isso são as máscaras. Isso é porque começa, aí cria-se um aspecto humano e começa a olhar se aquele está de calça comprida, ou aquele é santo, ou aquele está de bermuda. E não é assim. Não é assim. Na nova aliança, irmãos, não tem lugar para a carne. Diga isso para o seu irmão. Tudo, é claro, que tudo, na nossa existência humana, tudo está baseado no quê? No relacionamento. Existe um relacionamento. Claro, nós não somos aqui robôs, nós vamos ter o nosso relacionamento humano, pessoal. Mas, na obra de Deus, irmãos, precisa ter algo além. Tem que ter algo que seja prioridade. Tem que ter algo que suplante esta relação humana. Que lógico, eu gosto muito do Bispo Severino, a Bispa também gosta, mas só estou lá na casa deles, de ontem para hoje, né? Estou lá com eles. Pousei lá, como diz o